E mais um Deu na Rede do Esquadrão. A gente vai trazer a opinião de Vitor Sérgio Rodrigues, lá da TNT Esportes, sobre a briga contra o rebaixamento. Vamos ver o que ele disse e trazer também o nosso ponto de vista. Bora que bora! Chegou! Dois pedidos. Deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Talvez você seja no Sou Mais Bahia, mas não seja na CMB Lives. E visita o canal do VSR, muito bacana, muito legal. Vamos ver o que ele disse. Estou gravando esse vídeo na véspera da última rodada do Brasileirão e com o título resolvido, e para este canal o título está resolvido, fica ali, e também com as 6 vagas de Libertadores já resolvidas, tem definição na última rodada de quem vai direto e quem vai para a chamada pré-Libertadores. Você fica olhando muito, foco muito grande para a briga contra o rebaixamento, e o Bahia está numa situação bem complicada. Essa aqui está a tabela do Campeonato Brasileiro, e você vai na parte de baixo, você vê que a última vaga na Série B do ano que vem está entre 3 clubes: Santos, Vasco e Bahia. O Santos é o 15º com 43 pontos, o Vasco é o 16º com 42 pontos, 42, e o Bahia é o 17º com 41. Um desses 3 vai jogar a Série B no ano que vem. E por que eu acho que a coisa está complicada para o Bahia? Pela análise da última rodada. Curiosamente, nenhum dos 3 tem jogo fácil, né? Os 3 jogos são jogos difíceis. Se a gente coloca aqui a ordem dos jogos, o Vasco recebe o Red Bull Bragantino, o Santos recebe o Fortaleza e o Bahia recebe o Atlético Mineiro. Os 3 jogos são complicados, são times muito complicados. O Atlético Mineiro ainda tem aquelas chances remotíssimas, matemáticas, de ser campeão, mas mesmo que ele entenda que é difícil ser campeão, e é mesmo, para mim não tem chance futebolística de ser campeão, o Atlético Mineiro precisa ganhar esse jogo, ou precisa pontuar nesse jogo, pelo menos pontuar, para não correr o risco de ficar fora da Libertadores direto. Porque o Atlético Mineiro ele tem 66, e ele pode perder essa vaga para o Botafogo, que tem 64. O Botafogo ganhando do Inter fora, vai a 67. Se o Atlético Mineiro largar o jogo, vamos supor que ele largasse o jogo e vai lá, vamos perder. Não nos importamos em perder. Ele poderia ficar com 66 e ser ultrapassado pelo Botafogo. Então o Atlético Mineiro precisa desse jogo para ir direto para a Libertadores. O Fortaleza, até o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes, ele deu entrevista no Último Lance recentemente, umas 3 semanas, e ele disse que o Fortaleza ia brigar por qualquer posição a mais que o Fortaleza pudesse ter, porque entre uma posição e outra, tem ali uma diferença de entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. Você, entre ficar, Fortaleza hoje é 10º, ele pode ir para a 9ª posição. Se trocar de 10º para 9º, se Fortaleza conseguir isso, ele acumula entre 1,5 e 2 milhões de reais a mais em premiação, né? Então, assim, o Fortaleza disse que iria brigar por qualquer ponto pensando nesse aspecto. Então, o Santos tem que ficar de olho, porque o Fortaleza não vai para a Vila Belmiro de férias. Ele vai pensando em ganhar o jogo para subir na tabela, pensando nessa grana. E o Red Bull Bragantino, esse sim, é um time que não tem muita coisa a fazer no campeonato, porque ele está na 6ª posição, 62 pontos, já está garantido na Libertadores e não tem vaga não tem chance de ir direto. O Bragantino tem 62. O último time que está indo direto, que é o Grêmio, tem 65. O Bragantino até poderia chegar nos 65 do Grêmio, mas ele perde para o Grêmio no número de vitórias. O Bragantino ficaria com 18 e o Grêmio tem 20 vitórias. Então ele não pega o Grêmio, o Bragantino não tem mais chance de ir direto. Então o Bragantino, ele poderia ser um time que, para ele, esse jogo contra o Vasco não representa muita coisa. Talvez quisesse passar o Botafogo para ganhar, né, esse 1,5 milhão, 2 milhões a mais, poderia, mas do ponto de vista prático de tabela não tem tanta questão. O perigo do Bragantino, do Red Bull Bragantino, quanto mais o Red Bull Bragantino joga leve, mais perigoso o time é, né? E a gente viu nessa reta final, nos jogos em que o Bragantino tinha o peso de ser campeão, a chance de ser campeão, o Bragantino não performou, não conseguiu jogar bem contra o São Paulo, contra o próprio Botafogo, contra o Atlético Mineiro. Nos jogos em que o Bragantino está mais tranquilo, ele vira um time muito mais perigoso. Então esse é o cenário da última rodada. E por que eu acho que complicou para o Bahia? O Bahia perdeu muitas chances na reta final, né? O Bahia, faltando 3 jogos, faltando 3 rodadas, ele dá aquela goleada fantástica de 5-1 em cima do Corinthians na Neoquímica Arena, perfeito? 5-1, um jogo fantástico. E depois, o Bragantino tem 2 jogos, entre aspas, o Bragantino não, depois o Bahia tem 2 jogos, entre aspas, tranquilos,
para pelo menos fazer 2 pontos, 2 empates, que já mudariam completamente o cenário dele. Ele recebe o São Paulo, lógico, foi em Salvador, um time que não tinha vencido ninguém no Campeonato Brasileiro, fora de casa, e perde para o São Paulo por 1-0 no final. E o detalhe é que o gol no Caio Paulista no final fez toda a diferença, porque se o Bahia tivesse empatado aquele jogo, se tivesse ficado 0-0, o Bahia já estaria fora do rebaixamento, da zona de rebaixamento. Por quê? Porque o Bahia leva vantagem sobre o Vasco no saldo de gols. Se o Bahia tivesse empatado aquele jogo, ele já estaria fora da zona, porque o Vasco tem saldo -11 e o Bahia tem saldo -6. E ele toma o gol do Caio Paulista na última bola. Aí viaja para Belo Horizonte para jogar contra o América Mineiro, que não ganhava de ninguém. E o América Mineiro sai atrás, Bahia sai na frente e o América Mineiro consegue virar para 3-1, Bahia diminui para 3-2, na perde um caminhão de gols e perde por 3-2. Então, assim, o Bahia perdeu muitas chances. E agora, a situação do Bahia é muito complicada. Porque ele joga dentro de casa, ok. Além de depender dos outros resultados, ele tem que depender, pelo menos, que o Santos empate e que o Vasco empate. Se Santos e Vasco vencerem, Fortaleza e Red Bull Bragantino, respectivamente, o Bahia já caiu, independentemente do que ele faça. Então, Bahia depende que Santos ou Vasco, um ou outro, empate pelo menos o seu jogo. E para ele ter que ganhar do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro está num ritmo impressionante. A bola que está jogando o Atlético Mineiro, um time com uma solidez defensiva, a melhor defesa do campeonato, um time com uma capacidade de transição incrível, como tem funcionado muito bem o Atlético Mineiro, com o Paulinho voando, o Hulk voando, os dois brigando, os dois na discussão de melhores jogadores do campeonato. Então, assim, para o Bahia jogar nessa pressão, dentro de casa, com torcida fazendo protesto, como fez hoje, nesta terça-feira que eu estou gravando esse vídeo, jogar tendo que ser protagonista do jogo. Então o Bahia vai ter que assumir riscos. O Bahia vai ter que ir para cima do Galo, que ele precisa ganhar o jogo. É verdade que o Bahia pode até se salvar com um empate, desde que o Vasco perca. Então, por exemplo, se o Bahia empatar, ele vai a 42, 11 vitórias, saldo -6. Ele pode até se salvar desde que o Vasco perca. Se o Vasco perder para o Red Bull Bragantino, o Vasco fica nos 42, mesmo número de vitórias, 11, e teria menos saldo de gols, pelo menos -12, né? Então o Bahia se salvaria. Mas eu imagino que analisar o Bahia, as chances do Bahia empatando são muito remotas. O Bahia vai ter que ganhar o jogo. Ele vai ter que agredir o Galo. Um time que se defende muito bem e sai rápido. Então, assim, eu acho que a situação do Bahia é uma situação muito complicada. Ficou muito complicado. As chances de perdiçada contra o São Paulo e principalmente contra o América Mineiro deixaram o Bahia numa situação complicadíssima. Porque ele vai ter que fazer uma partida perfeita, além de contar com a não vitória de Bahia, de Vasco ou Santos, o Bahia ainda vai ter que fazer uma partida perfeita contra um Atlético Mineiro, que é o melhor time do segundo turno. É um time que, por um detalhe ali, não brigou, não chegou na última rodada para ser campeão brasileiro. Eu sei que ainda tem chance, matemática, mas futebolisticamente eu não considero a chance do Atlético Mineiro tirar 8 gols de saldo e o Palmeiras ainda perder para o Cruzeiro. Então, assim, eu acho uma situação muito complicada. Acho que o Bahia está enrascado nessa. E você? O que você acha? E só para pontuar, cotações aqui. Eu também acho que o Bahia está enrascado, mas vambora, né? Isso, chegou na última rodada ainda com chances. O jeito é, de alguma maneira, encontrar forças para ter fé. A situação do Bahia realmente é muito delicada. De todos os times é a mais difícil, não só no jogo em si, mas analisando todo o cenário. Afinal de contas, todos os times estão vacilando, né? O Bahia vacilou bastante, mas não passou e ainda está nessa condição de estar próximo ali do Vasco, porque o Vasco também vacilou bastante, ganhou 2 pontos nos últimos 12 jogos, o Santos perdeu os 2 últimos jogos por 3-0. O Bahia, né, não podia ter vacilado também, né? Devia ter aproveitado o erro dos adversários e isso não aconteceu. Mas vamos que vamos pra guerra. Essa daí foi a opinião de VSR. Fala nos comentários o que você pensa, o que você acha. Beijão, um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou maior do Nordeste. E você?